Mais uma vez, estamos aqui, claro, com a coletânea Mulheres que Transformam, onde o mundo, onde os desafios a gente sabe que é inevitável. Mulheres extraordinárias continuam todos os dias a simplesmente vencer a si mesmo. E é claro que eu estou aqui com ela, que é mãe, empreendedora e construiu um império. Como viver, permanecer numa fé e numa força. E é com ela que nós vamos falar agora a Cristiane, a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Hoje vamos falar com a Cris, que é empreendedora. E essa empreendedora, nós temos uma pergunta para você, Cris. Como foi para você, simplesmente quando percebeu que queria mudar, né? Mudar de vida, mudar a tua história e construir um futuro diferente, esse futuro que hoje, que foi o império que você chegou a construir. Então, na verdade, desde muito cedo eu tinha um sonho, né? Desde que eu morava com meus pais, que eu era criança, no interior do Rio Grande do Sul, eu já sabia que eu queria algo diferente para minha vida, que eu não queria repetir a vida deles. E eu cresci meio a muitas dificuldades, né? Sim. Especialmente financeiras. E uma certeza eu tinha que não era aquilo que eu queria para mim. Então, ou seja, essa dificuldade financeira, você acredita que te moldou a realmente a buscar o que você vem buscando, o empreendedorismo, todo esse processo, você acha que aquela dificuldade te moldou a ser a Cris que é hoje? Sim, porque na verdade, desde muito cedo eu me criei em meio a muitas dificuldades financeiras, né? E eu sofria de ver meus pais passarem e não terem dinheiro, sabe? Sim. Sofrer, terem problemas financeiros. E eu sempre sonhava em ter uma oportunidade, eu sempre observava, eu sempre sonhava o dia que eu tivesse uma oportunidade, eu ia mudar a história, ia mudar minha história, ia mudar a história deles. E você sempre foi essa mulher, assim, corajosa, né? Porque você, aos 13 anos, né, que diz que você tomou uma decisão de simplesmente sair de casa pela primeira vez. Como você encontrou essa coragem para dar esse passo tão jovem, que você era praticamente uma menina muito Muito jovem? jovem. Na verdade, a coragem veio da minha profunda insatisfação de ver a situação dos meus pais. E já naquela época eu me cobrava e eu sentia assim, eu precisava fazer alguma coisa para salvar aquela família, para mudar aquela história. E foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, não necessariamente foi por você, foi mais pela coisa. Eu preciso fazer também por minha família. Foi um motivo, foi uma motivação maior sua família? Ou tipo, não, é só porque eu queria um sonho Não, mesmo? desde muito pequena. Eu me lembro lá, quando eu era muito pequena na minha infância, quando eu brincava com minhas bonecas, muitas vezes a minha mãe me encontrava, às vezes triste, chorando, e era sempre sobre. Eu via o que eles passavam e eu queria mudar a nossa história. Ai, que lindo. E quando você mudou, né, lá para Itapema, aos 18 anos, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? E que, claro, superou. Então, quem me conhece sabe que eu costumo falar que eu nunca enfrento desafios, né? Eu vejo tudo como oportunidades. Uau. E quando eu mudei para Itapema aos 18 anos, foi a oportunidade que eu tanto sonhei. Então, eu fiquei fascinada por morar numa cidade nova, fascinada por ter amigos novos, pela possibilidade de trabalhar, que eu sabia de onde eu vinha, era muito difícil conseguir trabalho, né, no interior do Rio Grande do Sul. E para mim tudo me fascinava, tudo era uma curiosidade, tudo eu tinha vontade de viver aquela vida nova e eu via tudo como oportunidade de escrever uma nova história para minha vida. E mesmo você vendo isso como uma oportunidade, coisas novas, você não teve medo? Você, não, vou fazer acontecer? Você sempre encarou ou tinha aqueles momentos de tentar Sempre. recuar? Não, eu sempre encaro as coisas assim. Uau. Para mim, cada dia é tudo uma nova possibilidade, uma nova oportunidade de conhecer pessoas novas, de escrever uma história diferente, né? Eu E, vejo a se, vida assim. e hoje, né, olhando e falando para as mulheres que de repente estão lendo o seu livro, que talvez não tenham essa coragem que você teve tão nova naquela época, o que é que você falaria para elas? Que eu falaria para elas que vão atrás dos seus sonhos, sonhem grande, porque só precisa ter uma decisão, sonhar, ter a fé em Deus e realizar. Tudo é possível. Perfeito. E Se- nesse tudo possível, né, Cris? A gente vê que você abriu sua própria empresa. Quando a gente vai para essa jornada da Cris, né, ela é empresária, como foi você, quando você decidiu e como foi você abrir sua empresa? O que passou pela sua mente naquele momento? Tudo novo, né? Que a gente sabe que é você do nada construir uma empresa, começar. Como foi seu começo? Conte um Na pouco disso. verdade, abrir minha empresa, não tive muita escolha, né?
Foi, assim, uma decisão, algo pensado e muito rápido. Por quê? Porque eu tinha sido desligada da imobiliária onde eu trabalhava como corretora há um ano. Eu fui desligada, então eu tinha duas opções. Ou ficar me vitimizando e reclamando, ou escolher pegar essa oportunidade e fazer o meu melhor que eu podia fazer. Abrir meu próprio negócio, né? Abrir nosso negócio na época que eu era casada. E eu fiquei com essa segunda opção. Eu não tinha muita escolha. Sim. E até porque assim, né? Você vê o histórico, né? Desde a infância, você sempre foi de fazer, de acontecer. Então, vitimizar, você não iria. Então, vou decidir, vou abrir. E deu certo, né? O que te deu forças, realmente, para transformar toda essa oportunidade? Não, eu vou abraçar essa oportunidade e vou fazer. O que te deu força para Eu sempre tive continuar? muita fé em Deus. E eu sempre fui muito determinada. E eu sempre tive um sonho, como eu te falei. Desde quando eu era criança, lá com 8 anos, eu tinha um sonho de mudar a história da minha vida. Que Eu não queria linda. repetir a mesma vida dos meus pais. E o que me dá força é isso. Eu tenho sempre essa força dentro de mim. Que linda. É assim que você é. Forte e inspiradora, né? Como você define hoje a diferença entre o sucesso e a realização? E como esses conceitos, na verdade, se aplicam na sua vida hoje, na vida da Cris? Sucesso para mim é foco, é determinação, é resiliência. Sucesso é trabalho, né? É um trabalho diário. E sucesso também é renúncia. Eu sei tudo que eu tive que renunciar para ter o sucesso que eu tenho, sabe? Forte. Eu renunciei momentos com a minha família, eu renunciei finais de semana, eu renunciei amigos, eu renunciei muita coisa. Então eu vejo que sucesso é o resultado das suas escolhas. É você fazer, trabalhar diário, ser constante no que você faz. Perfeito. Sucesso para mim é isso. O sucesso para você, Cris, também seria a honestidade, que seria um pilar para você? Sim, para mim a honestidade é algo inegociável, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional. E esse valor impacta na sua vida? Impacta. Disciplina e resiliência. Você acredita, Cris, que ser disciplinada hoje, como você disse, não, a gente tem que fazer algumas renúncias. Então, você acredita que ser disciplinada hoje é uma base, é uma necessidade? Ser disciplina para mim é o básico, né? Você tem que ser disciplina, você tem que ter resiliência, você tem que ter determinação, você tem que ter foco. Mas a disciplina é mais importante, porque você tem que ser constante, fazer todos os dias o que tem que ser feito. Né? Estando bem ou não, você levanta, vai lá e faz. Perfeito. Você diz isso como uma constância, né? Tipo, todos os dias eu tenho disciplina, como você disse, estando bem ou não, você levanta, vai lá e faz diariamente. Olha aqui para essa câmera aqui e para essas mulheres, Cris, que talvez inspirem você na sua história. Nossa, a Cris, ela conseguiu. Se ela conseguiu também, eu consigo. Mas eu tenho dificuldade de ter disciplina, de ter foco. O que é que você diria para elas? Eu diria que nós mulheres, vocês mulheres, têm uma força muito grande dentro de vocês e que só precisam sonhar e fazer acontecer, ter fé. Disciplina é importante sim, porque muitas vezes a gente não tem vontade de sair de casa, muitas vezes a gente tem medos, só que acontece, a gente tem que levantar e fazer. Assim como o treino de academia, você não gosta, muitas vezes eu não gosto de ir pra academia, mas eu acordo e faço todos os dias, eu faço o que tem que ser feito. Independente se eu estou com vontade ou não, eu vou lá e faço. Porque depois que você vai, as coisas acontecem. Como isso é importante, né? E como esse despertar para a nossa vida é muito importante, assim. Obrigada mesmo por essa mensagem, obrigada por você abrir seu coração. Porque, assim, quando a gente olha para a nossa vida com verdade, que é essa verdade, dizer, não, eu vou lá e vou fazer, porque a vida não é fácil para ninguém. É isso que liberta e é isso que faz a gente ter o sucesso, que a gente tanto deseja, que acha que está longe. Mas é só ser um pouco mais, fazer um pouco mais, ser um pouco mais disciplinado. Você mencionou também que não existe atalho para o sucesso. Como seria esse não existe atalho? Qual a lição mais importante que você aprendeu sobre essa coisa de não é atalho, é você fazer, é sobre honestidade, que você disse. Pronto, então, o que você quer dizer quando você diz assim, não é atalho? Sucesso é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Sucesso é trabalho diário, é dedicação, é esforço. É, como eu falei, renúncia, abrir mão de muita coisa, porque, né? Você tem que renunciar a muita coisa para você ter sucesso. Perfeito. Você aplica isso também a ter fé? Aplico também. A fé, para mim, é um dos pilares mais importantes da minha vida. Sim. Você sempre destacou sobre a autorresponsabilidade. Inclusive, você fala muito sobre isso, que também é outra coisa muito importante. Como a autorresponsabilidade te ajudou no autocontrole, nas circunstâncias da vida? A autorresponsabilidade, ela é minha companhia diária.
Acredito que a gente não controla o que acontece com a gente, né? A gente não controla as circunstâncias, mas a gente controla sim como a gente reage a isso. Uau. Então, eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui a protagonista da minha história. E eu não gosto eu não me faço de vítima, né? Eu penso assim, quando acontece alguma coisa ruim, ou quando eu perco uma pessoa importante na minha vida, que já aconteceu, eu ressignifico. Não é fácil, mas eu tento sempre ressignificar. Eu penso, o que eu posso fazer com o que me restou aqui, né? E daí eu pego o que me resta e eu decido fazer o meu melhor. Que linda, Cris. Sobre sua família, né? Quais as maiores lições que você espera deixar de legado, seja de superação, de gratidão? Sobre a sua família, qual o legado que você... Então, o que eu espero deixar sobre gratidão e superação é que a gente deve ser grato diariamente por tudo que a gente tem. Como eu te falei, eu sou apaixonado pela vida, eu sou muito grato pela vida. E a gratidão, ela te traz muito pro presente, né? Ela te faz você deixar de focar no que você já perdeu, o que você não tem mais, e focar no que você ainda tem. Então, eu prefiro todos os dias uns 40 motivos de gratidão, quando eu sair de casa, porque isso me traz o presente, e isso me faz valorizar o que eu tenho e deixar de focar no que eu já não tenho mais. Perfeito. E sobre superação, né? Superação é algo que a gente não controla, né? As coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente pode controlar, sim, como a gente reage com elas. Isso que muda o jogo, né? Uhum. Cris, se você encontrasse com a Cris de 13 anos, aquela que decidiu, eu vou sair, eu vou conquistar, eu vou ajudar minha família, qual seria a sua reação? Qual conselho você daria? Ou talvez uma palavra? Não sei, o que você diria para ela? Eu diria que para ela não ter pressa, que não deixe que as circunstâncias definam quem você é, não tenha medo, e ouse sonhar, sim, sonhe grande. Porque se Deus permite você sonhar, Deus permite realizar também. Uau, que lindo. Se Deus permite você sonhar, Deus permite realizar. Muito bem, Cris. Que coisa linda. O que significa para você, Cris, uma referência para tantas as mulheres, né? E essa referência também, você tem muitos colaboradores também, né, em relação a isso. Então, o que significa para você hoje, olhando para a tua história, lendo a sua história? Meu Deus, quanta força eu como mulher tenho, que às vezes, talvez, eu não sei se você consegue mensurar e ver a mulher que você é. A mulher linda, a mulher forte, a mulher que conquistou muito mais coisas e muito mais dores que talvez não foi contada nesse livro. Sim. Mas só você sabe o que você passou. E o quanto isso, muitas vezes, você tem, como você disse, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer, eu tenho que ficar de pé. Então, você olhando para você como exemplo de inspiração e superação, o que é que você verdadeiramente espera e de deixar para essas mulheres? Qual recado você daria para essas mulheres que estão lendo o seu livro e que talvez não conheça verdadeiramente muito mais da superação que Cris passou? Então, eu deixaria o recado que, sim, nós mulheres somos muito fortes e a gente pode muito mais do que a gente imagina. Então, eu diria para essas mulheres sonharem sonhos grandes, que tudo é possível realizar, ter muita fé e seguir os seus sonhos. Que lindo. Seguir os seus propósitos, né? Ter um propósito de vida. Hoje você é mãe, né? Sim. O que seria a palavra mãe para você? Mãe é amor, né? O que seria a palavra empresária para você? Empresária é ter autorresponsabilidade, ter resiliência, né? Que a gente precisa ter muita resiliência. Uhum. E para terminar, se eu perguntar o que seria a Cris Mulheres que Transformam, o que você falaria? A Cris hoje é uma pessoa transformada, né? Uma pessoa que evoluiu muito e que tá evoluindo muito e que ama conhecimento, ama... Seria isso, apaixonada pela vida, que acredita que todos os dias a gente tem uma nova possibilidade. Eu saí todos os dias de casa para dar o meu show como se fosse um palco da vida, sabe? E eu sou muito apaixonada por isso. Parabéns. Para esse momento, uma palavra. Fé. Parabéns. Muito obrigada por tua história. Obrigada realmente por abrir seu coração e por ter coragem. Que a vida é feita de coragem, que você já tem muita, mas expor a vida, contar um livro e realmente abrir o coração, tá aqui em São Paulo, isso é muito gratificante e muitas pessoas precisam do seu sim. Obrigada. Gratidão.